Psicanalista Cristiano, aqui mais uma vez com vocês, agora para trazer algumas explicações sobre uma doença, né, que afeta muitas pessoas e que muitas das vezes ela é tratada de forma errônea, analisada de forma errônea e conceitualizada de forma errônea. Por quê? E que doença é essa? Vamos falar agora da nada menos do que a depressão. A depressão ela é uma doença psiquiátrica que afeta o humor, o pensamento e o comportamento da pessoa. Tá? Ela traz características que a pessoa fica altamente triste, falta de interesse ou prazer em fazer qualquer que seja o exercício, qualquer que seja a atividade habitual dela. Ela vai ter alteração no apetite, ela vai ter alteração no sono, fadiga, dificuldade de concentração. Tudo isso por quê? Porque ela sente e tem sentimento de culpa e de inutilidade dentro de algumas situações. Eu estive em alguns grupos esses dias conversando, alguns grupos nossos, né, de terapia, e eu vi algumas pessoas conceitualizando a depressão somente, tá, como características espirituais. E a depressão ela pode até ter, mediante algumas análises, características espirituais, mas não é isso que eu vim aqui falar. Eu vim falar sobre ela como uma doença psiquiátrica que tem que ser tratada. E como que ela tem que ser tratada? De forma correta. Por quê? Qual que é a causa de uma depressão? Ainda não foi totalmente compreendida, mas a característica, aquilo que nos traz ela, que faz a gente entender, é que a gente acredita que seja uma combinação de fatores, genéticos, ambientais e psicológicos. São dezenas de fatores que foram impondo na pessoa uma pressão e que essa pressão fez com que ela ficasse cada vez mais separada do mundo e começasse a se recluir. Ela começasse a cada vez mais se afastar, a cada vez mais ficar isolada, tá? Por quê? Porque, por exemplo, ela tem uma situação de estresse, ela tem uma situação de perda de um ente querido, um divórcio, um desemprego, uma doença, que aí fez com que ela se sentisse pressionada e por essa depressão causada, por essa pressão causada dela, criou uma depressão onde que ela foi jogada dentro de uma situação que ela não se sente mais capaz de fazer nada. E é capaz de fazer nada mesmo. Elas se sentem cada vez mais acuadas, cada vez mais sem condições de ter uma vontade de estar com pessoas, de ter uma vontade de ter momentos bons. E existem vários gatilhos para a depressão. Esses gatilhos eles podem ser tratados? Podem. Tem pessoas que tratam ele somente com medicamento, tem pessoas que tratam ele somente com terapia, tem pessoas que conciliam ele. Então a gente vai de cada tipo de depressão e de cada tipo de situação do depressivo, da pessoa que está nessa situação. Por quê? Porque a gente tem que entender que os medicamentos eles podem até ajudar a melhorar. Como? Eles ajudam a melhorar os sintomas, eles ajudam a melhorar o apetite e o sono. Porém, o psique, porém aquilo que é interno, aquilo que é mental, aquilo que está ali, ele não é altamente resolvido. Então, sendo assim, a gente precisa aliar a terapia com o medicamento, porque o medicamento ele vai ser inserido e depois ele vai ser retirado, para que a pessoa tenha um controle por si só, um controle que seja de domínio seu, não somente baseado em um medicamento, ok? Estou olhando minha colinha aqui, tá? Por isso vocês estão me vendo olhar para o lado, tá? Porque eu estou olhando minha colinha. Então, ou seja, se você está passando por uma depressão, o que você tem que fazer? Primeiro, procurar ajuda profissional. Um terapeuta, um psicanalista, para que ele vai diagnosticar o tipo de depressão e vai fazer, vai programar ali para você, vai criar uma estratégia, tá? De um tratamento que seja adequado à sua pessoa. Não existe tratamentos padrões. Cada pessoa uma característica, cada característica um tratamento, cada tratamento uma técnica. É assim que funciona. Não existe receitinha de bolo, tem? Então, ou seja, qual que é alguns sintomas que caracterizam que eu estou com depressão? Por exemplo, tristeza profunda e que dura mais de 2 semanas. É uma tristeza que você não sabe do que, você fica muito triste, você fica muito acuado, tudo te faz chorar, tudo te faz ficar para baixo, você não sente vontade de viver, você não tem interesse nas atividades habituais. Vamos ali comer um lanche? Não quero. Vamos para a escola? Não quero. Vamos trabalhar? Não sei, hoje eu vou meter um atestado. Vamos conversar? Não quero. Vamos sai lá para a rua para a gente conversar? Não quero. Vamos aguar as plantas? Não quero. Ou seja, começa por aí. Além de alteração no apetite, ou a pessoa ganha muito peso, ou ela perde muito peso. Além de alteração no sono da pessoa, ela pode ter insônia ou excesso de sono.
onde a pessoa vai ter uma fadiga, uma perda de energia tão grande que ela vai se sentir exausta, ela vai sentir como se ela tivesse trabalhado 24 horas seguidas, tá? Vai ter dificuldade de concentrar, vai ter dificuldade de tomar uma decisão, por quê? Porque como ela está para baixo, como ela está triste, ela não sente nenhum desejo, não tem algo que lhe impulsione a ter vontade de fazer. Vai ter sempre pensamentos que são pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, sempre vai ter a sensação de culpa de tudo que está acontecendo, ela vai se sentir culpada por tudo, tá? E a partir daí começa a situação pior, que é quando a pessoa pensa em morte ou suicídio. Então, se você está hoje experimentando, situalizando algum desses sintomas, por favor, procure um terapeuta, procure um psicanalista para que você consiga sair da situação. É uma situação que tem levado dezenas e milhares de pessoas no mundo a sofrerem da depressão. Hoje, em média, segundo algumas análises da Organização Mundial de Saúde, em média, até 10% da população já está sofrendo de depressão. E por N parâmetros e por N causas. Então, se você está com depressão, se você, dentre esses sintomas que eu citei, você tem, pelo menos, os que eu citei, 80%, procure um tratamento. Porque é muito perigoso. As pessoas acham que vão sair, eu vou ali fazer um negocinho e sair. Não é assim, é um tratamento. Você tem que ter um tratamento, você tem que ter um acompanhamento, porque vai ter recaídas, vai ter situações onde você vai se expor àquilo que lhe trouxe a depressão e você não vai ter controle. Não é somente medicamento, não é somente terapia, não é somente a espiritualidade. É um conjunto de tudo isso que faz com que você saia disso. Ok? Obrigado.